Olá, muchachos e muchachas! Eu sou o professor Marcos Assunção e nesta primeira aula falaremos um pouco da embriologia comparativa, abordando também as características do embrião quanto à classificação das mais diferentes espécies de animais domésticos. Aqui você vai aprender sobre o que é um embrião, compreendendo as etapas do seu desenvolvimento. Nas aulas seguintes a esta, todas as etapas serão tratadas de maneira mais detalhada. Isso tudo é muito importante para que você tenha uma adequada compreensão das etapas do desenvolvimento das espécies do reino animal. Sejam bem-vindos! A embriologia, em sua etimologia, é o estudo dos embriões, e embriões são estágios do desenvolvimento que ocorrem antes da organogênese, ou seja, antes da formação dos órgãos, e após a fecundação. A partir disso, tem-se a formação do embrião propriamente dito. Este embrião passa por transformações em um período relativamente pequeno de tempo, e em um determinado momento, ele, o embrião, começa a sofrer o processo de diferenciação dos órgãos. Neste momento, ele passa a adquirir características próprias que definem a espécie, transformando-se naquilo que chamamos de feto. Até então, antes da formação dos órgãos e após a fecundação, ocorre a etapa do desenvolvimento denominada embrião. A fecundação, nos animais, ela ocorre mediante o contato entre o espermatozoide e o óvulo. Em geral, os espermatozoides são células flageladas, mas vale considerar que existem exceções, e o óvulo são células globoides, são células que são maiores que os espermatozoides. Com a junção do espermatozoide e o óvulo, inicia-se a etapa do desenvolvimento denominada de fecundação, que será estudada mais detalhadamente quando for abordado o estudo do sistema reprodutor. Após a fecundação, ocorre o primeiro estágio do embrião, que é denominado zigoto. As fases subsequentes a essas são mórula, blástula, gástrula e neurula. O zigoto ele é o primeiro estágio embrionário constituído por um núcleo, contendo um polo animal e por reservas nutritivas, as quais vão nutrir o embrião no seu primeiro momento do desenvolvimento. Algumas espécies animais já possuem uma reserva nutritiva, suficiente para fazer com que o embrião seja alimentado durante todo o tempo do seu desenvolvimento até seu nascimento. Para determinadas espécies, reservas nutritivas não são suficientes para nutrir o embrião e o feto até que o novo concepto se defina como um ser completo. As reservas nutritivas que se localizam no polo vegetativo podem ser chamadas de vitelo ou gema e podem ser observadas durante o desenvolvimento de répteis não aves, como por exemplo no desenvolvimento de galinha, constituindo para a espécie uma reserva nutritiva em forma de lipídios e também de proteínas. Por isso, a base da classificação do reino animal sustenta-se no seu desenvolvimento, na sua embriologia. Sendo assim, o seu estudo é de extrema importância. A partir da embriologia, é possível definir a blastia, a estomia e o celoma das mais diferentes espécies animais, que juntas constituem o reino animal. A blastia, então, ela é definida por características referentes aos folhetos embrionários, que nada mais é que tecidos primordiais para o desenvolvimento do animal. A estomia ela é definida pela formação bucal, já o celoma por meio da formação da cavidade visceral. Tal formação ela pode ser também estudada na anatomia, por exemplo, mediante incisão da cavidade abdominal de cadáveres que visa estudar seus órgãos internos. O embrião, formado a partir do zigoto, ele passa por seus três principais momentos de desenvolvimento embrionário, ou seja, em um primeiro momento, o zigoto se multiplica de maneira a realizar sucessivas mitoses de forma binária, que são as famosas segmentações e divisões celulares. Após o embrião ter obtido uma grande quantidade de células, em um segundo momento, o mesmo ele se organiza para dar origem à formação da cavidade digestiva e dos folhetos embrionários. O terceiro momento é marcado pela formação dos órgãos, na fase de organogênese. Tranquilos? Para finalizar, o desenvolvimento embrionário ele finda após o processo da organogênese. A partir daí, ocorre a diferenciação dos folhetos embrionários primordiais.
E é isso, meus queridos. Foi uma satisfação tê-los aqui comigo e até a nossa próxima aula. Tchau!